Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vindo para a glória de Deus. Quero te dizer que esse problema para o teu Deus não é nada. Esse problema que você está passando para o teu Deus não é nada. Nós temos que glorificar Ele em todo o tempo. Nós temos que glorificar Ele em todo o tempo. Eu quero trazer uma palavra para você que fala sobre 10 bênçãos que você não pode deixar de agradecer a Deus. 10 bênçãos que estão no nosso dia a dia todo o tempo e que nós não podemos deixar de agradecer a Deus. O primeiro dele é o nosso alimento. O nosso alimento, irmãos, nós precisamos louvar a Deus pelo nosso alimento, que nós recebemos todos os dias do Senhor, que se encontra em Gênesis, aleluia, Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Versículo 29 e 30, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, e eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para alimento. O Senhor, Ele nos deu o alimento, Ele nos dá o alimento para nós, para os animais. Muitas das vezes nós não estamos trabalhando, mas o Senhor usa alguém para enviar o alimento para nossas vidas, para nos abençoar. Muitas das vezes você tem de sobra para abençoar alguém, e isso é muito importante. Aleluia. Segunda bênção que nós não podemos deixar de agradecer a Deus é o nosso trabalho. O nosso trabalho que Deus colocou em nosso coração, né, nas nossas vidas, que Deus colocou para nós, né? Muitas das vezes Deus abriu uma porta para você trabalhar, para você tem saúde para trabalhar. Quantas pessoas não têm saúde para trabalhar? Temos que agradecer. Romanos 8, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados, todos por seu decreto. Deus, Ele fala aqui que, a palavra do Senhor fala assim que Deus, Ele nos faz vencedores, Ele nos deu a disposição, a saúde, a harmonia para trabalhar. Ele nos deu do melhor dessa terra para mim e para você. Nós temos que louvar pelo trabalho, né? E 3, nossa família. Vamos lá em nossas famílias, né? Deus, Ele tem o melhor, né? Para cada um de nós, para as nossas famílias, né? Olha só. Terceira bênção que nós não podemos deixar de adorar a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém não tem cuidado dos seus principais, dos da sua família, negou a fé, e pior do que o infiel. O Senhor, Ele fala assim que nós temos que louvar Ele pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Temos que orar por eles, temos que louvar a Deus por eles, louvar e agradecer a Deus por eles, mesmo sendo aquela família custosa, dificultoso, que acaba muitas das vezes entristecendo o nosso coração, mas nós temos que agradecer a Deus até mesmo por eles, né, que têm feito coisas que desagradam a Deus, né? E o quarta bênção que nós precisamos agradecer a Deus, quarta bênção que nós precisamos agradecer a Deus é a oportunidade que surge para nossas vidas. Toda oportunidade que surge para nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo. Portanto, os dias são maus.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que prestar atenção em tudo, porque o Senhor, Ele nos oferece tantas coisas boas, e tem pessoas que não veem o que Deus tem feito por elas, tem pessoas que não veem o que Deus tem oferecido e proporcionado. O Senhor, Ele não quer que nós andemos como pessoas nércias, desapercebidos das coisas do Senhor. Temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, oportunidade de ter novas experiências, oportunidade de trabalhar em serviços diferentes, tudo para agradar o nome santo do Senhor. O quinto passo que Deus Ele quer que nós aprendemos a adorar e a glorificar o nome santo dele é a criação de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 21. Olha só essa palavra maravilhosa. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, claramente se veem na criação do mundo, sendo entendidas pelas coisas que estão criadas, para que eles sejam indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem declararam-lhe graças, antes se desvaneceram em seus inúteis raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. A palavra do Senhor fala que nós temos que conhecer a Deus como nosso Criador, como o único suficiente Salvador, como o único que pode nos dar o melhor dessa terra. Os homens não o reconheceram, né? A criação que ele fez não o reconheceu. O mundo jaz do maligno, mas o Criador ainda existe. Ele nos criou, nos capacitou, nos fortaleceu para esse tempo, nos mudou para essa época, né? Para que nós venhamos entender, nós temos que adorar o nosso Deus, porque Ele nos deu a vida, porque Ele nos criou para a glória do nome dEle. A sexta coisa que nós temos que adorar a Deus e agradecer a Deus por ela é o nosso corpo. Nosso corpo. Olha só como que é impressionante, né? O nosso cérebro, ele funciona, cada um tem uma forma de pensar, de agir, mas olha como que o nosso cérebro é capaz de fazer algo por nós. Olha como que as nossas mãos são capazes de fazer coisas maravilhosas para nós. Deus, ele fez tudo perfeito. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus, ele quer que nós glorificamos ele no nosso corpo, na nossa maneira de viver. Deus, ele é tão fiel, ele nos deu pernas para caminhar, ele nos deu um pulmão para nós respirarmos, nós não precisamos de aparelho, nós não precisamos andar numa cadeira de roda. Quantos precisam andar numa cadeira de roda? Mas olha a maravilha que Deus fez por mim e por você. Não deixe de glorificar ele nesse dia de hoje, porque ele te deu saúde para você respirar, para você teclar nesse dedo, o seu dedo nesse botão e estar vendo e ouvindo a palavra de Deus, né? E vamos lá para a sétima coisa que Deus quer que nós louvamos e agradecemos a ele: a capacidade de aprender e viver experiência. Aproveite as experiências. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Vamos lá em Hebreus
capítulo 12, versículo 28. Olha só que coisa. Capítulo 12, versículo 28. Assim que tende recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Nós precisamos da reverência ao Senhor e aprender as coisas dele, as coisas que ele deixou para nós aprender nesse mundo. Nós temos que aprender o quanto o reino dele é grande e nunca vai ser abalado. Nós precisamos confiar nas estruturas que ele nos deu para hoje sermos servos verdadeiros, sermos servos fiéis, sermos um instrumento na mão dele. Quantas pessoas não têm esse privilégio de estar na presença de Deus, de fazer a vontade dele? Vamos lá para a oitava coisa que nós temos que agradecer a Deus. Problemas da nossa vida. Nós temos que glorificar pelos problemas da nossa vida. Sabe por quê? Porque se nós glorificar pelos problemas da nossa vida, nós vamos aprender com os nossos problemas, que esses problemas estão forjando o nosso caráter e nós estamos sendo melhor do que ontem, do que antes. Olha quantas coisas eu fiz lá no passado e hoje o Senhor, ele mudou a minha história por causa dos problemas que eu vivi. Hoje eu entendo que eu não posso mais praticar tais. Vamos lá em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Nós temos que confiar que por mais que as dificuldades estejam nos afligindo, nos combatendo, nos atrapalhando, esses problemas que muitas das vezes nós achamos que não vai ter solução, é os que vão nos dar sabedoria para amanhã nós sabermos lidar com o dia de amanhã que o Senhor nos permitir sobreviver, né? Nós temos que glorificar Ele por cada problema, pelo teu filho que tem dado problema, por um parente que tem dado dor de cabeça. Você vai aprender cada dia mais e mais com essa pessoa que você não vai fazer tal coisa. Vamos lá para a nona coisa que nós temos que agradecer a Deus. A ajuda de Deus em todos os momentos. Nós temos que depender da ajuda de Deus em todos os momentos. Nós temos que clamar a Ele em todos os momentos de dificuldade, de luta, de aflição, de guerra, de batalha. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Cristo, ele fala aqui que se nós pedirmos, insistirmos, batermos na porta, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar, ele vai nos capacitar. Muitas das vezes nós estamos com tantos problemas e acabamos esquecendo de pedir ajuda de quem pode nos ajudar, que é Deus. Ele pode solucionar o seu problema hoje, ele pode solucionar o meu problema. Muitas das vezes ele está solucionando o seu problema e você não está vendo. Nós precisamos confiar que ele está solucionando o nosso problema. E décima coisa que nós precisamos confiar e agradecer a Deus, né, sobre nossas vidas, a esperança da vida eterna. Cristo, ele nos deu uma certeza da esperança da vida eterna, que nós temos que agradecer e louvar Ele. Deus, ele deu o seu Filho único para morrer por nós. Essa é uma das maiores esperanças que nós temos que ter no Senhor Jesus. Oséias capítulo 13, versículo 4, que diz assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há outro Salvador senão eu. Olha o versículo 7 e olha até o versículo 7. Que coisa forte. Eu te conheci no deserto, em terra seca, e proporção dos seus
pastos, eles se saciaram e, estando fartos, ensoberbeceu-se e o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Portanto, eu serei para eles como um leão, como um leopardo no caminho, os espiarei. Como o zar que perdeu os seus filhos, como o ursa que perdeu seus filhos, os encontrarei e romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como o leão, os animais selvagens os despedaçarão. Olha o versículo 9. Para a tua perda, ó Israel, contra mim te rebelaste contra o teu ajudador. O povo no Egito, por mais que Deus estava fazendo tudo de bom para eles, eles se rebelaram contra Deus. E a palavra do Senhor, ela diz no versículo 4 do capítulo 13 de Oséias, que todavia eu sou o Senhor teu Deus. Deus, ele é o único, por mais que o povo estava no Egito, desobedecendo, andando em ruína, andando em trevas, Deus, ele criou situações, levantou o seu servo Moisés para arrancar o povo do Egito através do mando de Deus. A nossa esperança é que Deus, ele nos salva, nos tira do pecado, nos tira da escravidão, nos tira das mãos e das garras do nosso adversário. O nosso Deus, ele ainda continua sendo Deus. Essas são as esperanças que Deus tem para nós, que ele nos salvará. Eu quero dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, que se você orar e crer no Senhor Jesus, ele pode fazer algo grande por mim e por você. São 10 assuntos muito importantes que você, estudando e ouvindo a voz de Deus, você vai ter a certeza de que ele é o nosso libertador, ele é o nosso fiel e verdadeiro companheiro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus com essa palavra maravilhosa. Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor venha te alegrar nesses dias de aflições, colocar a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida e que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de amor para a sua alma nesse dia de hoje. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.